O presidente Trump está considerando seriamente retomar uma guerra em grande escala contra o Irã, calculando que pode finalmente concluir o que começou. Ao que parece, ele tem ouvido muitos dos generais que continuamos mostrando aqui. E há mais algumas autoridades de alto escalão vindo a público para dizer: não se preocupem, vai ficar tudo bem, porque temos domínio da escalada. E são aqueles malditos iranianos em quem não se pode confiar. Hoje, vamos tentar extrair algum sentido estranho da realidade. E não há ninguém melhor para isso, especialmente para falar sobre aonde tudo isso pode levar e qual poderia ser a reação se o presidente Trump cumprir o que está dizendo. Este é John Mearsheimer, teórico de relações internacionais, professor de ciência política da Universidade de Chicago e um sábio em tudo que diz respeito à política externa. Bem-vindo de volta ao programa, John. Obrigado por me receber, Danny. Olha, eu consigo ver meio que um sorriso no seu rosto enquanto eu falava, porque tenho certeza de que você tem algumas coisas interessantes a dizer. Quero mostrar algo que aconteceu há pouco tempo na Fox News. Robert Greenway, um ex-funcionário do primeiro governo Trump, estava sendo questionado sobre o que está acontecendo nessa situação. Porque, obviamente, com os Houthis fechando Bab al-Mandab, agravando os problemas, depois de atacarem navios sauditas, com o Estreito de Hormuz ainda fechado e os preços do petróleo continuando a subir. E isso está se acelerando até hoje, de fato. Subiu bastante. Mas segundo Robert Greenway, não temos nada com que nos preocupar. Vai ficar tudo bem. Os iranianos provaram mais uma vez que não se pode confiar que busquem uma abordagem diplomática. Eles não conseguem cumprir nenhum acordo. E diante disso, o presidente é levado a retomar as operações militares e a escalar a resposta, não apenas para restringir a capacidade deles de interromper a navegação no Estreito de Hormuz, mas também a capacidade de mísseis balísticos que atingiu nossas tropas em Muwafaq al-Sawti, na Jordânia, no fim de semana. E, no fim das contas, acho que o que pode nos encorajar é que o Irã tem muito pouca capacidade e recursos restantes. E se eles escalarem, os Estados Unidos têm degraus nessa escada que estão completamente fora do alcance do Irã e de seus aliados no Iêmen, Ansar Allah, ou os Houthis, que, como você deve se lembrar, chegaram a atacar até uma dúzia de embarcações por dia, até que os Estados Unidos lançaram uma campanha sustentada para reduzir sua capacidade. Algo assim também pode estar por vir. Tá bom aí, Gary. Vamos parar aí mesmo. Várias coisas. Antes de tudo, o que você acha da afirmação de que, como não se pode confiar no Irã e eles não cumprem nenhuma das suas obrigações, o presidente Trump está usando a palavra dele, compelido a aumentar isso? O que você diz? Acho que ele está completamente errado. Não se pode confiar nos americanos. Se você olhar o memorando de entendimento de 17 de junho, a questão central aqui envolve o artigo 5. Quem controla o Estreito de Hormuz? Na minha opinião, o artigo 5 deixa claro que será o Irã que estará no controle do Estreito de Hormuz durante o período de negociação de 60 dias. E depois disso, o futuro do estreito será decidido entre Omã, de um lado, e o Irã, do outro. Os Estados Unidos não são mencionados em momento algum. E o que o governo Trump tentou fazer, depois que o memorando de entendimento foi assinado, foi criar um canal no Golfo. Ou, mais especificamente, criar um canal no Estreito de Hormuz, que basicamente fosse controlado pelos Estados Unidos e permitisse que os navios passassem sob os auspícios dos Estados Unidos e não sob os auspícios dos iranianos. E, sem surpresa, os iranianos disseram que isso era inaceitável e que violava o artigo 5º do Memorando de Entendimento. Os iranianos estão corretos. O que aquele senhor acabou de dizer na Fox News simplesmente não é verdade. E o que dizer do comentário dele de que deveríamos nos sentir encorajados porque o presidente Trump tem uma solução para isso? Então, mesmo que o Irã não esteja fazendo o que queremos que faça,
Esqueça o que o memorando de entendimento realmente dizia. Mas não se preocupe, porque temos domínio da escalada. Não temos. Bem, é preciso lembrar que o presidente Trump assinou o memorando de entendimento em 17 de junho porque não tinha escolha. Os iranianos estavam vencendo a guerra e tinham todas as cartas na escalada do conflito. E foi por isso que o presidente Trump assinou o que, na prática, era um documento de rendição. Agora, a pergunta que você precisa se fazer é: o que mudou desde 17 de junho para que agora tenhamos domínio da escalada? Quer dizer, se tivéssemos tido domínio da escalada antes de 17 de junho, teríamos tirado proveito disso e usado isso para garantir um acordo melhor. O fato de não termos aproveitado isso significou que não tínhamos domínio da escalada antes de 17 de junho. Então, o argumento aqui é que alguma coisa mudou. Bem, eu gostaria de saber o que foi que mudou. Segundo meus cálculos, estamos envolvidos nessa estratégia de retaliação desde 7 de julho. Mais uma vez, o memorando de entendimento foi assinado em 17 de junho. Depois, nós descumprimos o acordo, e essa estratégia de retaliação começou em 7 de julho, e é o que está acontecendo agora. E não parece que tenhamos conquistado qualquer vantagem coercitiva sobre o Irã como resultado dessa estratégia de retaliação. Eles respondem a cada passo que damos e estão nos causando enormes problemas no Golfo. Não temos domínio da escalada. Agora, se o governo está dizendo que podemos escalar ainda mais, que podemos ir além do toma lá, dá cá, talvez voltar à guerra de 40 dias, que foi uma verdadeira campanha de bombardeio estratégico, realizada entre 28 de fevereiro e 8 de abril, podemos voltar àquilo e vencer esse conflito. Eu não acho que seja possível. Não há evidência de que possamos fazer isso. E não há evidência de que continuar nesse toma lá, dá cá, mesmo em um nível mais alto, vá produzir o resultado desejado pelos Estados Unidos. O fato é que não temos escolha, a não ser chegar a algum tipo de memorando de entendimento com os iranianos e pôr fim a isso. E veja, há custos reais e imediatos no curto prazo em seguir por esse caminho. Você mencionou que em 17 de junho, até Trump admitiu que havia alguma dor econômica. Bem, o que você está vendo na tela agora é o preço à vista, em tempo real, de um barril de petróleo. Está em $140. O preço no papel agora, no mercado futuro, é acho $92 para o WTI e por volta de $100 para o Brent. Mas, quando você realmente compra um barril de petróleo, é isso que está pagando agora. E a expectativa é que, com o passar do tempo, esses dois preços vão convergir. Então, vamos chegar mais perto de esse número aqui ser de fato o que teremos de pagar. Quer dizer, já estamos pagando isso agora. Então, a pergunta é, financeiramente, o que mudou de 17 de junho até hoje, quando vemos o que estamos realmente pagando? O que aconteceu foi que a situação econômica piorou muito. E o fator-chave aqui é o fato de os Houthis terem fechado o Mar Vermelho. Eles agora tornam impossível que a Arábia Saudita envie seu petróleo pelo Estreito de Bab el-Mandeb. E isso vai ter consequências significativas, efeitos negativos sobre o preço do petróleo e, portanto, sobre a economia internacional. Na minha opinião, esta é uma situação desastrosa. O Estreito de Hormuz está fechado e agora o Estreito de Bab el-Mandeb também está fechado. Então, economicamente, estamos em situação pior hoje do que estávamos logo depois de 17 de junho. O segundo ponto que eu faria a você, Dani, é que, como você sabe, uma das razões pelas quais queríamos chegar a um acordo com os iranianos era que estávamos ficando sem munições preciosas. Esta é uma das razões pelas quais encerramos nossa guerra contra os Houthis na primavera de 2025. É uma das razões pelas quais estávamos tão ansiosos para encerrar a guerra de 12 dias contra o Irã, em junho passado. Isso foi em junho de 2025.
É uma das razões pelas quais queríamos parar a guerra de 40 dias, como eu disse. E quando você entra numa estratégia de retaliação mútua, acaba gastando mais munições preciosas. Então, para as pessoas que falam em escalar agora, é preciso lembrar que o que vamos fazer é consumir ainda mais munições preciosas. Desse ponto de vista, assim como do ponto de vista econômico, não faz sentido aumentarmos a aposta ou mantermos o status quo nessa estratégia de retaliação mútua. O que deveríamos fazer, se fôssemos inteligentes, seria fechar um acordo. Agora, nós já tínhamos um acordo e o desfizemos, para usar esse termo aqui. Mas isso parece complicar as coisas. Você mencionou que os Houthis, Ansar Allah, fecharam a saída sul para o Mar Vermelho, em Bab al-Mandab. E isso fez o preço do petróleo disparar ainda mais do que já tinha subido só por causa do Estreito de Hormuz. Em resposta, ontem, o presidente Trump disse que esta publicação no Truth sirva para deixar claro que se eles fizerem isso de novo, os Estados Unidos responsabilizarão o Irã e que os Houthis são um substituto e um procurador e um grande golpe militar será desferido. Mas, pelo menos até agora, não fizemos nada em relação ao ataque Houthi a 2 navios sauditas. Acho que o Gary tem um vídeo em que dá para ver uma cena noturna bastante impressionante, com um desses navios em chamas. E pelo menos até agora, não fizemos nada. Você espera que isso continue? Absolutamente. Danny, nós entramos em guerra contra os Houthis em março de 2025. Foi há um ano, em março passado, certo? O presidente Trump tomou posse em janeiro de 2025. Em março, 2 meses depois, ele entrou em guerra contra os Houthis. Ele desistiu em maio porque não consegue derrotar os Houthis. E além disso, como eu disse antes, estávamos gastando munições preciosas. O que mudou agora? Ele realmente quer entrar em guerra contra os Houthis e também contra o Irã? Eu não acho. Ele não vai derrotar os Houthis. Não vai derrotar o Irã. E vai acabar gastando ainda mais munições do que está gastando agora na luta contra o Irã. Então não temos cartas para jogar em relação aos Houthis. E ainda assim, segundo Greenway, há apenas alguns segundos. E quando você olha, até Al Jazeera está informando que Jordânia, Bahrein e Kuwait teriam recebido ataques de retaliação do Irã após a 12ª hora do conflito. Então, mais cedo hoje, o lado iraniano claramente não está recuando, nem um pouco. Mas, naquela segunda manchete que você vê lá embaixo, o presidente Trump está considerando um ataque maciço contra o Irã, maior do que nunca, e está perto de tomar uma decisão. Mas sabe, vamos olhar o que vem acontecendo mais recentemente. Todas essas bases americanas já estão sendo atingidas. E olha, Greenway disse algo que muitas outras pessoas estão dizendo, o que para mim é simplesmente loucura. Ele disse que eles quase não têm mais capacidade. E ainda assim, isso confirma que eles têm muita capacidade. Isso é em apenas um período de 7 dias, e há mais depois disso. Então você vê, durante a noite, mais cedo Sibyl's Heims desmithem Reverie Castros. No Naj Psinginol Wartail. Those targets are hit and there's nothing we can do to stop them. What does that tell you about our defensive capability? O que isso diz sobre nossa capacidade defensiva? Bem, a comunidade de inteligência americana deixou claro que, como resultado da Guerra de 40 Dias, o Irã ficou com um número substancial de mísseis e drones. E eles continuam repondo sua capacidade em termos de mísseis e drones. Portanto, não há nenhuma evidência que eu saiba de que o Irã esteja ficando sem mísseis e drones. Quero dizer, pessoas como Greenway podem fazer essas afirmações, mas é preciso sustentá-las com fatos. É preciso poder nos mostrar as evidências de que o Irã está ficando sem mísseis e drones. Na verdade, o que vemos com nossos próprios olhos é exatamente o oposto do que ele diz. Is exactly the opposite of what he says. One more point on this, Danny. He talks about how... Mais um ponto sobre isso, Danny. Ele fala sobre como o presidente Trump vai aumentar a aposta. Vamos escalar, e isso vai fornecer a fórmula mágica. Mas é fácil dizer coisas assim. Por favor, diga qual é a sua teoria da vitória. Diga exatamente o que vamos fazer quando escalarmos. Que alvos vamos atingir? E que efeito atingir esses alvos terá sobre os iranianos?
Ninguém nunca nos conta essa história, porque, na verdade, não há história para contar. Que alvos podemos atingir que farão diferença? A resposta é nenhum. Se esses alvos existissem, nós os teríamos atingido há muito tempo. If there were those targets, we would have hit them a long time ago. It's not like we've just been waiting for the right. Não é como se estivéssemos apenas esperando o momento certo para atingir os alvos e colocar os iranianos de joelhos. Esse é um argumento ridículo. Não existe um conjunto de alvos que possamos atingir que vá forçar os iranianos a se renderem. Isso não vai acontecer. Eles enfrentam uma ameaça existencial, vão lutar até a morte, e têm muita capacidade para fazer isso. Estamos em uma guerra perdida. E, de novo, é por isso que o presidente Trump assinou o memorando de entendimento em 17 de junho. E como eu disse antes, nada mudou desde então. Não há nenhuma fórmula mágica disponível hoje que não estivesse disponível em 17 de junho. Sabe, é interessante. Você diz que ninguém respondeu à pergunta sobre quais são os objetivos militares alcançáveis que os fariam capitular. Daqui a pouco vou mostrar algo de Marco Rubio em que ele parece de fato dizer algumas dessas palavras. Vou deixar você comentar o que ele diz. Mas, só para contextualizar. Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse que nossa doutrina de defesa é clara, é olho por olho. Qualquer agressão contra o Irã, inclusive contra nossa infraestrutura, receberá uma resposta forte e decisiva. Quem contribuir para essa agressão, qualquer que seja o tipo de apoio, também será considerado um alvo legítimo. E isso, é claro, foi confirmado nesta manhã, quando o Irã atingiu o Kuwait e vários outros lugares aqui. Mas em resposta a essa declaração de Araghchi, Marco Rubio a descartou da seguinte forma. Sabe, pessoal, eu vi o Araghchi, o ministro das Relações Exteriores deles, que outro dia disse algo sobre a política deles. Olho por olho. A política do presidente é cabeça por olho. Quero dizer, sinceramente, é isso que vai acontecer. Eles vão pagar um preço muito alto pelas coisas que estão fazendo. Já estão pagando um preço muito alto. Vocês não sabem disso porque não cobrem isso. Vocês não estão no Irã, não estão nas ruas. Eles não têm uma imprensa livre, mas vão continuar pagando um preço muito alto. A base industrial deles foi dizimada. A base industrial de defesa deles foi dizimada. Eles estão perdendo lançadores, estão perdendo radares todas as noites. Estão sofrendo bilhões de dólares em danos, e a economia deles é um desastre. Mas apesar de tudo isso, essas pessoas nos ligam todos os dias implorando, vamos fazer um acordo. Eles nos mandam mensagens por meio de outros países, de países terceiros, quer dizer, estão ficando sem países para mandar. Até países que estavam aqui vinham falar comigo. Acabei de falar com os iranianos. Eles querem fazer um acordo. O problema é que essas pessoas fazem um acordo, ou elas o quebram, ou depois de fechá-lo, querem mudar o acordo. Então ele está falando sobre, vamos ver a segunda parte daqui a pouco. Mas na primeira parte, ele fala de como a economia deles está em frangalhos, de como a capacidade industrial deles foi desmantelada e destruída. Gary, se puder colocar aquele vídeo do Comando Central que você já mostrou antes, em que aparecem os alvos que estamos atingindo. Quero fazer um comentário sobre isso, porque ele está falando ali com o secretário Rubio, dizendo basicamente, olha, estamos atingindo a economia deles, estamos atingindo a capacidade industrial deles, estamos atingindo a capacidade deles de travar uma guerra. Então a implicação é que basta fazermos isso um pouco mais, e aí vamos ter sucesso. E pedir para ele colocar isso porque dá para ver o que são esses... Certo. Então algumas lanchas paradas ali, amarradas a outros alvos. Não é por causa de um único barco. Na verdade, parecia mais um barco a remo do que uma embarcação militar. Mas aí você olha para alguns desses outros e eu nem sei ao certo. Isso é algum tipo de caminhão, de algum tipo. Não sei. Mas o que eu não vejo ali, em nenhum desses outros que também são mostrados... Ok, sim, é isso aqui. Eu não vi nenhum ataque contra a única coisa que realmente importa.
as cidades subterrâneas de mísseis, de onde eles lançam os sistemas de mísseis de longo alcance, os drones de longo alcance, e onde tem a produção deles, bem além da nossa capacidade de atingir. Então, se Rubio diz isso em palavras, mas isso não é acompanhado por ações de fato, então parece meio estranho que a gente baseie políticas em algo que, portanto, não pode dar certo. Mas parece que é isso que estamos prestes a fazer. Bem, Dani, o fato é que os Estados Unidos, primeiro com as sanções e agora com esta guerra, causaram enormes danos à economia iraniana. Ninguém nega isso. É um fato básico. Isso já é verdade há muito tempo. A pergunta que você precisa se fazer é: dá para prejudicar essa economia a ponto de fazer o povo se levantar e derrubar o governo? Ou de levar o governo a dizer, chega, estamos desistindo? E o histórico, na verdade, é bastante claro. Vimos campanhas de bombardeio na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã, que foram muito mais extensas do que essa campanha de bombardeio. E em todos esses casos, o Estado-alvo não se rendeu. Esse tipo de campanha punitiva não produz vitória. These kind of punishment campaigns don't produce victory. And it's no accident that if you ramp back to February. E não é por acaso que, se você voltar a 28 de fevereiro e vier até o presente, toda a destruição que causamos à economia iraniana não chegou nem perto de fazê-los desistir. Então, o que o governo vai fazer, em termos de atingir alvos específicos, para mudar essa situação? O presidente Trump fala ocasionalmente em atacar pontes, usinas de energia e a rede de petróleo, ou as instalações petrolíferas dentro do Irã. Mas ele ainda não fez isso, e isso significa que ainda poderíamos causar muito mais danos à economia iraniana. Mas as perguntas que você precisa se fazer são: primeiro, isso vai fazê-los desistir? E segundo, o que eles farão em retaliação? Porque essa é uma questão muito importante aqui. E o fato é que mesmo que você entre lá e destrua as pontes deles, as usinas de energia e assim por diante, eles ainda não vão desistir, porque enfrentam uma ameaça existencial. E não vão se submeter a essa ameaça existencial. Vão lutar até a última pessoa. E mais uma vez, o histórico deixa isso muito claro. Em segundo lugar, eles vão retaliar e causar danos enormes aos estados do Golfo, à Jordânia e talvez até a Israel. Eles têm uma capacidade formidável. Têm muitos mísseis, muitos drones e sabem usá-los de maneiras sofisticadas. Então não acho que escalar o conflito vá produzir vitória. E mais uma vez, eu não acho que Rubio, ou qualquer um desses outros defensores da escalada, apresentem uma explicação plausível de como a escalada leva à vitória. A visão básica deles é: basta endurecer, basta escalar. Isso vai produzir a vitória. Essa é a história. Nós já causamos muitos danos. É só causar mais alguns danos. Isso vai produzir a vitória. São afirmações meio vazias. Quando você está numa guerra e pensa em como vencer essa guerra, precisa pensar quais são os passos concretos que vai dar. E então precisa ser capaz de apresentar uma explicação plausível de como esses passos concretos permitem alcançar seus objetivos. E ninguém faz isso porque não consegue. Eles não conseguem. Então o que fazem em vez disso é o que Rubio fez na última parte daquele trecho. Ele repetiu algo que o presidente Trump vem dizendo à exaustão praticamente durante toda essa situação, que o Irã está implorando por um acordo. Enquanto isso, todas as declarações públicas deles dizem o contrário, que não vão fazer acordo nenhum até que nos submetamos às condições e aos termos deles, que ainda estavam nos 14 pontos, e nós não fizemos isso. Então, por quanto tempo mais isso pode funcionar? E talvez até isso está funcionando agora com o público americano. Eles vão continuar acreditando nessas declarações de que o Irã está simplesmente implorando por um acordo. Acho que a opinião pública americana simplesmente não importa aqui. Acho que a única coisa que importa, do ponto de vista americano, é a economia internacional. Acho que agora estamos chegando a um ponto perigoso
quando vemos o preço do barril de Brent em torno de $100 e as pessoas falando em talvez 120, 150 dólares por barril. Isso é um perigo real, um verdadeiro sinal de perigo. E acho que é isso que mais importa. Não acho que, se a opinião pública americana acredita nos iranianos ou no presidente Trump sobre quem quer a paz, isso realmente importe muito. Acho que o que importa é o preço do petróleo. E é claro, isso vai importar para o público e causar todo tipo de problema ao presidente Trump. Então, nesse sentido, o público importa. Mas fora isso, não. Alguém, o principal diplomata, pode continuar dizendo esse tipo de coisa? Porque, obviamente, isso está sendo ouvido nos países do Golfo, do Conselho de Cooperação do Golfo, está sendo ouvido em Teherã, está sendo ouvido na Arábia Saudita, por exemplo. E já podemos falar de algumas questões relacionadas a isso. Mas há um custo nisso. Ou todo mundo simplesmente pensa, eu vejo a boca dele se mexendo, não estou ouvindo nada, não importa. Há um custo em dizer coisas que são evidentemente falsas. Não mais, porque todo mundo sabe que Trump e Rubio dizem coisas que claramente não são verdade o tempo todo. Acho que os estados do Golfo, ou melhor, os líderes dos estados do Golfo, e eu até imagino que as populações desses estados entendem plenamente que os iranianos implorando por paz, e que os iranianos estão comprometidos com essa luta no longo prazo, e eles vão executar uma estratégia de olho por olho. Então, Rubio e Trump podem dizer todas essas coisas absurdas, mas as pessoas apenas reviram os olhos e entendem, como você e eu entendemos, o que está acontecendo aqui. Isso talvez não seja tão verdade no Ocidente, mas em relação ao Golfo, acho que é verdade. Bem, vamos dar uma olhada no que as pessoas acham disso aqui. Porque você mencionou que agora que as pessoas estão vendo o preço do petróleo subir, o preço da gasolina não está caindo. Na verdade, começou a subir de novo. E agora, com essa questão do Ansar Allah e do Bab al-Mandab, saiu isto na Político ontem. Uma situação politicamente impossível. Nova pesquisa mostra que eleitores de Trump estão perdendo a paciência com a guerra. E, se eu conseguir evitar essa estranheza na tela do meu computador, você sobe aqui e vê isso. Para onde foi essa aqui? Veja, uma queda acentuada de 13 pontos em apenas 2 meses, segundo esta pesquisa, revela como os apoiadores mais ferrenhos do presidente estão começando a concordar com a maioria dos americanos, que há muito tempo se opõem ao envolvimento dos Estados Unidos na guerra. O fato de agora serem apoiadores do presidente Trump, isso poderia fazer muito sentido. Mais uma vez, eu não acho que isso tenha uma importância decisiva. Acho que o presidente Trump simplesmente entende que não pode se dar ao luxo de uma guerra prolongada aqui, por causa dos efeitos que ela terá sobre a economia internacional. Já vemos sinais disso. Mas também por causa da situação das munições, sobre a qual estávamos falando antes. Quero dizer, não tenho certeza de que a opinião pública importe tanto nesse caso. A questão para ele é, o que pode fazer para encerrar esta guerra em termos favoráveis? E o fato é que ele não consegue fazer isso. Outra coisa, Dani, e só quero destacar isto. Acho que do ponto de vista iraniano, quanto mais esta guerra se prolongar, melhor. Porque quanto mais ela durar, maior será a capacidade de coerção que eles terão. Se você olhar para o que está acontecendo com o preço do petróleo, isso é do interesse do Irã. E se a guerra continuar por mais algumas semanas, e o petróleo subir, chegando a $150 o barril, $200 o barril, isso será vantajoso para o Irã. Isso lhes dá poder de coerção. E quanto à escalada, autoridades do governo Trump podem argumentar que vamos escalar e punir os iranianos, e que isso nos dará uma estratégia para vencer a guerra. Eu acho que é exatamente o contrário. Acho que se eles escalarem, se o governo escalar e a guerra se intensificar, isso vai favorecer o Irã, porque causará caos econômico, ainda mais caos econômico no Oriente Médio.
the Middle East. And economic havoc, I believe, works to E acredito que o caos econômico joga a favor do Irã. Como já disse antes, acho que é possível argumentar que o Irã foi tolo ao assinar o memorando de entendimento em 17 de junho. Eles deveriam simplesmente ter deixado a guerra continuar e esperado que os Estados Unidos fizessem coisas tolas, que elevassem cada vez mais o preço do petróleo. E é claro, é isso que está acontecendo agora. O preço do petróleo está subindo. E mais uma vez, isso joga a favor do Irã. Então, não acho que o Irã tenha grande incentivo para acabar rapidamente com esta guerra. Acho que, se alguém está falando com os omanenses e os paquistaneses sobre tentar reiniciar o processo de negociação, aposto que são os americanos, não os iranianos. I bet it's the Americans, not the Iranians. Dan, you gotta bring yourself in. Então você tem que se envolver, senão serão os sauditas, os qatarianos, todo tipo de gente do Kuwait. Eles podem ser os que vão dizer, ei, vamos encontrar uma forma de sair disso, porque isso está custando muito caro para eles. A Arábia Saudita finalmente está começando a arcar com um custo financeiro maior do que alguns dos outros arcavam na primeira fase disso, com o fechamento de Bab al-Mandab. Mas deixe-me fazer uma pergunta bem específica. Dado tudo o que aconteceu e todas as condições que você mencionou, os mísseis interceptadores, nossos mísseis ofensivos, as cidades de mísseis iranianas nas montanhas e assim por diante, o que Trump pode fazer agora? Não o que ele deveria fazer, porque você já respondeu a isso. Ele deveria simplesmente ir embora. Mas dadas as limitações políticas dele, para onde ele pode ir se reconhecer? Como você sugere que ele reconhece que há esse problema e que ele precisa sair? Como ele pode fazer isso usando as capacidades típicas de Trump? Bem, ele vai ter que fazer um acordo. E o que ele vai tentar fazer é convencer as pessoas de que foram os iranianos que quiseram voltar à mesa de negociações e que ele está atendendo a eles. Isso se reflete na retórica do Rubio, que, é claro, é uma retórica que o presidente usa o tempo todo. O que estamos dizendo aqui é que são os iranianos que querem voltar à mesa de negociações. Por que eles estão insistindo tanto nessa mensagem? Porque nós queremos voltar à mesa de negociações, mas não queremos parecer que somos nós os desesperados para voltar a ela. Então, vamos voltar à mesa de negociações e apresentar qualquer acordo que for alcançado como uma grande vitória. Trump, é claro, tentou fazer isso em 17 de junho, mas não conseguiu convencer os linha dura disso. E basicamente, o pressionaram a não cumprir o acordo. Desta vez, acho que Trump vai conseguir um acordo pior do que o que conseguiu em 17 de junho. Porque, de novo, como eu disse antes, os iranianos têm mais poder de coerção quanto mais essa guerra se prolonga. Então, na segunda vez que você entra no processo de negociação, eles vão ter mais influência, vão exigir condições mais duras. Assim, ele vai ter mais dificuldade para negociar, tentando convencer as pessoas de que isso não é mais um documento de rendição. Ou seja, um documento de rendição ainda pior. Mas ele vai tentar. Vai tentar dizer, sabe, acabamos com a guerra, resolvemos a crise econômica e vamos viver felizes para sempre. Ele vai conseguir vender isso? Duvido, mas vai tentar. Sabe, o que me parece é o seguinte. Enquanto você fala aqui, estou meio que ligando alguns pontos. Talvez seja por isso que ele esteja dizendo isso. Por isso que o Rubio estava dizendo isso. Mas ele pensa, certo, para vender essa ideia, primeiro preciso fazer mais um grande esforço. E esse pode ser o motivo pelo qual Jack Keeney disse isso. Estamos em um caminho definido para voltar a grandes operações de combate que envolveriam Israel e os Estados Unidos. Acho que é esse o caminho em que estamos. Há alguma negociação que os iranianos querem fazer aqui? Claro, eles querem negociar. Por que agora? Eles querem negociar porque querem impedir que os Estados Unidos imponham sua vontade, atirando contra eles e eliminando suas capacidades militares. Eles querem impedir isso, como conseguiram fazer no dia 7 e no dia 8 de abril. Querem repetir aquilo. Não acredito que isso vá acontecer.
Paquistaneses e qatarianos estão apoiando nisso, mas não acho que seja essa a posição do presidente e de sua equipe. Acredito que eles estão frustrados. Querem, no fim das contas, reabrir o Estreito de Hormuz e também voltar a grandes operações de combate, concluindo o que começaram a fazer em termos dos objetivos militares designados. Agora, você acabou de apontar isso. Eu não preciso fazer a mesma pergunta duas vezes. Todas essas listas amplas de objetivos e de coisas que Jack Kinney acha que podemos alcançar. Ele nunca apresenta um caminho de como vamos conseguir fazer isso. Quando tudo fracassou na primeira fase desta guerra, que você descreveu tão claramente da última vez, a fase de 40 dias de bombardeios, a fase do bloqueio e depois a fase do memorando de entendimento. E agora estamos tentando encontrar uma nova fase, eu imagino. Você acha possível que o presidente Trump esteja lançando esse tipo de coisa, como o que Greenway disse e o que Keith Kellogg também disse, de que queremos tentar mais um grande avanço e depois, de alguma forma, quando a fumaça baixar, poderemos alegar que fizemos o Irã fechar um acordo? Could be the case, Danny. I wouldn't be surprised. Pode ser, Dani. Eu não ficaria surpreso. Sabe, eles estão desesperados e estão procurando. Acho que estão procurando uma forma de encerrar essa guerra e, ao mesmo tempo, conseguir vender a narrativa de que nós prevalecemos, os iranianos não prevaleceram. E dá para argumentar que o que eles estão tentando fazer, e não estou dizendo que há muitas evidências concretas para sustentar isso, isso se baseia numa dedução sua e minha. Dá para dizer que eles estão montando uma narrativa de que são os iranianos que querem voltar à mesa de negociações. Eles estão desesperados, sofreram danos enormes. E aí o que fazemos é sair e golpeá-los duramente nos próximos dias. Depois, na prática, declaramos vitória e dizemos: agora estamos prontos para voltar à mesa de negociações. E esperamos que os iranianos sintam que chegou a hora de negociar outro memorando de entendimento. E aí esse acordo é fechado. E então dizemos que não é um documento de rendição. Na verdade, prevalecemos. E a razão de termos prevalecido é que endurecemos com os iranianos. E talvez tenhamos sido pacientes demais. Mas ainda assim, no fim das contas, batemos o martelo sobre eles. E eles cederam. Quero dizer, essa é uma maneira plausível de sair dessa, da perspectiva deles. A questão é se eles conseguem convencer o restante de nós de que foi isso que realmente aconteceu. E eu acho que isso vai ser quase impossível. Eles vão tentar contar uma história de que vencemos, mas não acho que seja possível contar essa história. Quero dizer, quando você analisa a lista de exigências que tínhamos ao entrar nesta guerra e o fato de não termos alcançado nenhuma delas, e depois olha para as outras consequências negativas que resultaram desta guerra, veja como era o mundo em 27 de fevereiro, comparado com hoje. Esqueça as exigências que fizemos. Pense apenas em quem controla o Estreito de Hormuz. O que aconteceu com nossa estrutura de bases no Golfo? O que aconteceu com nossa estrutura de alianças no Golfo? O que aconteceu com nosso estoque de munições e assim por diante? Esta é, de fato, uma derrota devastadora para os Estados Unidos. Como alguém pode não perceber isso? Mas eles vão tentar vender uma narrativa, supondo que estejamos certos sobre o que estão fazendo, que nos apresente como vencedores e os iranianos como perdedores. E sabe, eu tenho que me perguntar, então nós tínhamos em mãos, com o memorando de entendimento, o acordo que você diz que Trump precisa tentar conseguir agora. Em junho, o presidente Trump fez as declarações que você acabou de mencionar. Ele reconheceu que via esse potencial. Nada disso mudou. Tudo isso continua aí agora. E ainda assim, por algum motivo, ele simplesmente atrapalhou tudo ao tentar mudar os termos na parte sul do Estreito de Hormuz, com o corredor de Al-Mandab. Então agora, já são 12 dias seguidos atacando eles e tal. Provavelmente haverá um 13º dia mais tarde hoje, talvez algo ainda maior. Vamos ver o que vai acontecer.
Mas digamos que ele faça mesmo o que acabamos de especular que ele pode fazer, e depois de algum grande ataque, ou seja lá o que for, diga que vamos nos retirar. Do outro lado de tudo isso, estaremos numa posição pior se o Irã concordar com alguma coisa. E quem garante que ele não vai fazer isso de novo e estragar esse acordo também? Quer dizer, por que ele cumpriria lá, em condições piores, aquilo que não cumpriu em 17 de junho, nas condições que tinha? Than he did on June 17th with the terms he had. Bem, o problema que ele enfrenta é que a crise de munições e a situação dos preços do petróleo estão chegando a um ponto em que ele simplesmente precisa fechar algum tipo de acordo e cumpri-lo. Ele não pode continuar fazendo isso. Não acho que ele consiga travar uma guerra sem fim aqui. Pense no Afeganistão, no Iraque, no Vietnã. Pense nessas guerras sem fim. A economia internacional não foi afetada de maneira significativa por causa dessas guerras. Durante a guerra no Afeganistão, não estávamos falando em jogar a economia internacional de um penhasco. E em termos de munições, nenhum daqueles conflitos realmente consumiu preciosas munições americanas como a guerra no Irã está consumindo. Então esta é uma situação muito diferente. E ele precisa encerrar isso. E aliás, nem falamos ainda das eleições de meio de mandato, que realmente importam para ele e sobre as quais esta guerra tem consequências. Você mostrou antes a pesquisa sobre o que está acontecendo com o apoio a ele dentro do movimento MAGA. E isso não é uma boa notícia para o presidente quando se trata das eleições de meio de mandato. Então, isso também importa. Acho que isso precisa ser encerrado em algum momento. E eu simplesmente não acho que possa continuar indefinidamente. Sabe, não é surpresa, mas o governo está sabotando o próprio potencial. Se estivesse seguindo esse caminho, estaria dizendo coisas diferentes, coisas que apoiassem isso. Mas em depoimento no Senado, Pete Hegseth fala sobre como o lado iraniano é fraco. O Irã está no ponto de maior fraqueza militar em que já esteve na última década, certamente talvez em 47 anos, enquanto eles reuniram na prática um exército terrorista. Então reconheço que eles ainda têm capacidades, sem dúvida. Mas a quantidade de danos que causamos a eles ao longo desta série de operações os colocou na pior situação em que já estiveram. Como é que você pode fazer esse argumento no pior momento em que eles já estiveram, quando acabamos de mostrar isso a você? Só nos últimos dias, eles continuam batendo nessa tecla. Quer dizer, como alguém pode fazer essa afirmação de forma plausível? Como alguém acredita nisso? Bem, eu só observaria que desde que a estratégia de retaliação mútua começou, em 7 de julho, os iranianos têm atacado todas as nossas instalações militares no Golfo e as destruído. E nós, por isso, recuamos de maneiras muito importantes para a Jordânia. E a razão de a Jordânia ter se tornado um alvo? Lembrem-se, no início da guerra, a Jordânia não era alvo nenhum. O conjunto de alvos que os iranianos buscavam estava exclusivamente no Golfo Pérsico. Mas agora a Jordânia é um grande e evidente alvo para os iranianos. Por que isso acontece? Porque estamos transferindo nossa capacidade militar do Golfo para a Jordânia. E agora os iranianos estão basicamente indo atrás das nossas capacidades militares e da nossa infraestrutura na Jordânia, forçando-nos a recuar para Israel. E ao mesmo tempo, não há nenhuma evidência de que eles estejam ficando sem mísseis e drones. Então, como alguém como Pete Hegseth pode argumentar que os iranianos estão mais fracos do que nunca e que os temos exatamente onde queremos, é algo que eu simplesmente não entendo como ele consegue afirmar. Isso é palpavelmente falso. Está óbvio, pelo que está acontecendo, que os iranianos estão em uma excelente posição do ponto de vista militar e que não temos como eliminar sua capacidade militar. E, aliás, Daniel, também é importante enfatizar que os russos e os chineses claramente estão ajudando os iranianos. Acho que não só com inteligência, mas também com armamentos. A
Acredito que os iranianos estejam recebendo ajuda dos chineses e dos russos, o que está tornando suas armas muito mais letais. E isso está nos causando enormes problemas. Então, eu acho que Hegseth está apenas enrolando. So I think that Hegseth here is just blowing smoke. Yeah, I mean, that's kind of those chickens coming home to Quero dizer, isso é meio que a colheita do que temos feito contra a Rússia todos esses anos. E você sabe, sei que você tem algumas opiniões sobre isso em relação à China, mas você sabe, dar todas essas armas a Taiwan, esse tempo todo, não é surpreendente que os dois fossem fazer alguma coisa contra nós. Na verdade, a única coisa que me surpreendeu é ter demorado tanto para chegarem a isso, especialmente os russos. Falando dos russos, Marco Rubio se reuniu ontem com Sergei Lavrov. E, curiosamente, o comunicado do lado americano apenas disse que uma reunião aconteceu e que eles falaram sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Só isso. Eram umas 2 frases, bem curto. Mas do lado russo, Dmitry Peskov foi perguntado esta manhã sobre como os russos veem isso. was asked this morning how the Russians view that. Nessa situação, eu não seria otimista demais. De fato, há contatos acontecendo. Isso é sempre positivo. Mas neste momento, não dá para falar de nenhuma nova dinâmica ou aceleração. Continuamos nosso diálogo com os americanos pelos canais de trabalho já existentes. E esperamos que, quando os negociadores americanos estiverem mais livres, possamos retomar a comunicação presencial. Eles poderão vir a Moscou e dar continuidade ao nosso diálogo. Agora, os russos têm dito ultimamente, tanto Sergei Lavrov quanto Vladimir Putin, que estão muito decepcionados porque o espírito de Anchorage, da primeira vez de Trump, quando ele estendeu o tapete vermelho, está efetivamente morto, e não há mais nada a se esperar disso. Então, por que você acha que Sergei Lavrov concordaria em se reunir com Rubio? E o que eles realmente esperam que aconteça? Acho que ele se reuniu com ele porque quer mostrar que é um diplomata responsável, aberto à diplomacia. Ele está disposto a se reunir com o secretário de Estado americano. Tudo isso mostra que a Rússia é um ator responsável, uma parte interessada responsável no sistema internacional. Mas em termos de realmente esperar alguma coisa dos americanos, os russos, neste momento, não esperam nada dos americanos. Eles sabem que não dá para confiar em Marco Rubio ou no presidente Trump, nem mais longe do que se pode arremessá-los. São pessoas que falam pelos dois lados da boca, que fazem acordos e depois violam esses acordos. Os russos entendem que, basicamente, estão em guerra com os Estados Unidos. Russians understand that they're basically at war with the United States, and what they have to do is go to great lengths to make sure. E o que eles têm que fazer é se esforçar ao máximo para garantir que os Estados Unidos percam no Irã. Isso é do interesse da Rússia. E além disso, que a Rússia vença a guerra na Ucrânia e imponha aos Estados Unidos 2 derrotas. É isso que os russos estão pensando, com certeza. Você precisa se lembrar, Dani, de que nas reuniões do G7, das quais o presidente Trump participou na França, os membros do G7 disseram depois, em uma declaração, que iriam acelerar sua assistência à Ucrânia na condução da campanha de drones de longo alcance contra a Rússia. Além disso, deixaram explícito na declaração que iriam intensificar os esforços para prejudicar a economia russa. São os países do G7, incluindo os Estados Unidos da América. Depois, no início de julho, houve as reuniões da OTAN em Ankara. E mais uma vez, o presidente Trump estava lá. E mais uma vez, ele e os aliados da OTAN deixaram claro que ainda estão com a mira apontada para a Rússia. E que fariam tudo o que pudessem para garantir que a Ucrânia perdesse, que a Rússia perdesse a guerra na Ucrânia. E esperançosamente fosse enfraquecida a ponto de ser retirada das fileiras das grandes potências. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. Apesar do que o presidente Trump ou Marco Rubio dizem de tempos em tempos, está bem claro que temos a mira apontada para os russos. E os russos entendem isso perfeitamente. E vão agir de acordo. Isso não quer dizer que você não vá ouvir, ocasionalmente, esse tipo de linguagem diplomática de pessoas como Sergei Lavrov,
porque esse tipo de poder brando é vantajoso para a Rússia. This kind of soft power is in Russia's advantage. And speaking of the war there, E falando da guerra lá, porque eu acho que o resultado mais provável vai ser literalmente o oposto do que você disse que os Estados Unidos esperavam fazer, que era tirar a Rússia do grupo das grandes potências. Podemos acabar tirando nós mesmos desse grupo. Mas eu quero olhar para algo que está mais no nível operacional, não no nível dos detalhes, até este ponto. Ao longo do último mês, mais ou menos, um dos grandes temas na mídia ocidental tem sido que agora foi alcançado um ponto de virada por causa desses ataques de longo alcance. E tipo, contra Wildberries, que é basicamente a cadeia de suprimentos equivalente à Amazon deles, isso foi minimizado. Amazon supply chains, whatever, big, huge, spectacular fires, black smoke. Incêndios grandes, enormes, espetaculares, fumaça preta por toda parte, refinarias sendo atingidas, outros alvos militares no interior da Rússia, e aparentemente a Rússia não consegue detê-los. Essa é a impressão. Então, chegamos a um ponto de virada. Mas aqui, só na última semana ou nos últimos 10 dias, vimos que de repente a Ucrânia demitiu o primeiro-ministro, demitiu o ministro da Defesa e agora demitiu seu comandante-geral, o general Syrskyi. Então, o que você acha de todas essas mudanças? Porque se você está vencendo, parece que esse seria um mau momento para substituir essas peças-chave. That would be a bad time to overturn these key players. Yeah, it's hard to disagree with that. When you see Syrskyi É difícil discordar disso. Quando você vê Syrskyi e o ministro da Defesa, os dois demitidos, você meio que pensa, uau, não se faz isso no meio de uma guerra, a menos que seja absolutamente necessário. A minha impressão do que estava acontecendo é que havia uma disputa entre o ministro da Defesa e Syrskyi envolvendo a estratégia para a guerra. Quando o ministro da Defesa foi nomeado, há cerca de 6 meses, ele tinha mais ou menos 2 missões. Uma era lidar com o problema de efetivo. Como nós dois sabemos, os ucranianos têm um enorme problema de efetivo. Há tantos que evitam a convocação e tantas pessoas ausentes sem licença que eles simplesmente não têm forças de combate suficientes na linha de frente. E o novo ministro da Defesa deveria resolver esse problema. The new defense minister was supposed to solve that problem. And in addition, he was going to go to work on... E além disso, ele ia trabalhar nos ataques com drones de longo alcance contra a Ucrânia. Desculpe, contra a mãe Rússia. O que aconteceu é que ele não resolveu o problema de efetivo. O problema de efetivo está pior do que nunca. Aliás, da última vez que estive no programa, acredito que vocês mostraram alguns vídeos de tumultos na parte oeste da Ucrânia, na cidade de Lviv. Então, o ministro da Defesa não resolveu esse problema. E isso cria dificuldades para Syrskyi, porque ele precisa aumentar o número de tropas. A outra questão é que, na minha opinião, existe uma tensão entre travar uma guerra com drones de longo alcance, em território profundo da Rússia, por um lado, e, por outro, empregar grandes quantidades de drones nas linhas de frente. E acho que a ênfase no uso de drones de longo alcance, que o ministro da Defesa defendia, estava criando problemas para Syrskyi nas linhas de frente. was causing problems for Syrskyi up on the front lines. So Syrskyi was facing 2 problems. One, he wasn't getting enough. Então, Syrskyi enfrentava 2 problemas. Primeiro, ele não estava recebendo tropas suficientes. O problema de efetivo estava longe de ser resolvido. E segundo, eu acho que existe um número limitado de drones. E ele tinha dificuldade para conseguir a parte que considerava justa desses drones, porque havia muito interesse na campanha de drones de longo alcance. E acho que esse tipo de consideração estratégica ou militar causou muita tensão entre os dois. Eles tinham 2 estratégias diferentes em mente sobre como conduzir a guerra. Uma enfatizava a campanha de drones de longo alcance, a outra, o combate na linha de frente. E acho que isso levou a tensões significativas entre eles. Talvez eles já não gostassem um do outro, por motivos pessoais, de qualquer forma. E aí você tem um conflito real acontecendo. E Zelensky acabou numa situação em que teve de demitir os dois. Primeiro, demitiu o chefe da defesa, mas isso provocou todo tipo de protesto, porque as pessoas realmente gostavam dele. E acho que isso se deve, em grande parte, ao fato de que elas viam a campanha de drones de longo alcance como uma estratégia vencedora.
Além disso, ela não envolvia baixas russas, baixas ucranianas. Já Syrskyi, por estar na linha de frente, onde um enorme número de ucranianos está sendo morto, não vai ser muito popular em comparação com o ministro da Defesa. Então, no fim, sim, Zelensky realmente acabou numa situação em que não teve escolha, a não ser demitir os dois. E essa não é uma boa situação. Não é uma boa situação. E como nós dois concluímos, acho que não vai fazer diferença quem esteja nessas posições. Quem quer que coloquem no lugar dele não terá mais sucesso. Nesse pouco tempo que nos resta, queria saber se você pode nos explicar a conivência, eu acho, entre essas duas situações, ou a conexão entre essas duas guerras no Oriente Médio e aqui, e que impacto o que discutimos antes sobre a guerra com o Irã poderia ter aqui. Porque Zelensky tem implorado, ele quer que construam lá uma fábrica de interceptadores Patriot. Ele disse que vão fazer alguma coisa que só vai acontecer daqui a anos. Mas eles estão em guerra agora. De novo, já precisam analisar o que vai acontecer em termos de energia durante o inverno. E será que vão conseguir sobreviver a isso mais uma vez? Mas agora haverá menos mísseis de defesa aérea disponíveis, porque estamos gastando todos eles. Não vamos ter nenhum para enviar a eles. Talvez nem mesmo os mísseis de maior alcance e assim por diante. E com o preço do petróleo subindo e o preço de tudo subindo junto, vamos estar focados em tentar resolver isso. Que impacto isso vai ter na condução efetiva dessa guerra? Bem, quando se trata de falar e pensar sobre mísseis defensivos, eu basicamente sigo a linha do Ted Postal. Nem sei se esses Patriots estavam fazendo muita diferença, de qualquer forma. Quero dizer, a implicação do discurso sobre os Patriots é que, se os ucranianos conseguissem obter grandes quantidades deles, seriam capazes de derrubar a maior parte dos mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones que os russos estão usando para atacar a Ucrânia. Eu, na verdade, não acredito nisso. Mas isso é irrelevante, porque o fato é que não temos mísseis Patriot para dar aos ucranianos. Então eles não vão receber esses mísseis Patriot. E não há substitutos realmente significativos nesse caso. Então, o que você vê, se olhar para o que está acontecendo na Ucrânia agora, é que os russos estão praticamente livres para atacar qualquer alvo na Ucrânia. E não precisam se preocupar nem um pouco com o míssil Patriot ou qualquer outro tipo de míssil derrubando os mísseis ou drones que estão chegando. Então, o que se vê é que a Ucrânia está altamente vulnerável e os russos têm um enorme estoque de bombas, mísseis e drones. Eles estão realmente bombardeando a Ucrânia com força. E acho que neste momento o mais importante é a campanha em Odessa. E pelo que me parece, os russos basicamente cortaram Odessa da Ucrânia como porto de saída do país. A Ucrânia vende grande parte dos seus grãos e do seu trigo através de Odessa, mas isso já não é mais possível, porque os russos causaram muitos danos ao porto de Odessa. E eu acho que o que está acontecendo aqui, e o que vai continuar acontecendo, é que os russos vão usar sua enorme vantagem em poder aéreo para continuar bombardeando a Ucrânia. E isso, somado às dificuldades que a Ucrânia enfrenta no campo de batalha, por causa da falta de efetivo, eu acho que garante duas coisas. Primeiro, que os russos vão vencer esta guerra. E segundo, que a Ucrânia vai sair dela como um estado remanescente disfuncional. Então tudo isso é desastroso para os ucranianos. Então deixe-me perguntar, em 30 segundos ou menos, e a economia? Porque tudo na Ucrânia só se mantém vivo por causa do dinheiro europeu. Mas, com o desastre acontecendo no Golfo e o aumento do custo da energia, a Rússia agora está com mais dinheiro em caixa por causa dessa alta. E está mais caro fazer negócios na Europa. E eles já são, economicamente, bastante fracos. Você vê alguma preocupação quanto à capacidade deles de continuar apoiando a Ucrânia daqui para frente?
Well, I think there's no question that what's Bem, happening in Iran acho que não há dúvida de que o que está acontecendo no Irã vai ter um efeito seriamente negativo sobre o preço do petróleo e do gás na Europa e causar grandes problemas para essas economias. E acho que a política na Europa provavelmente vai mudar ao longo do tempo e, de formas importantes, enfraquecer o apoio à Ucrânia. Isso significa que a Ucrânia receberá menos ajuda da Europa com o passar do tempo. Já é possível ver evidências de que isso está acontecendo. E, aliás, em termos de apoio material, isso já aconteceu com os Estados Unidos. Então, acho que os acontecimentos no Irã e o próprio curso da guerra entre Ucrânia e Rússia estão criando uma situação em que o futuro da Ucrânia parece extremamente sombrio. looks highly bleak. Indeed, couldn't put it better myself. Thank you so much for De fato, eu não poderia dizer melhor. Muito obrigado por participar hoje. É sempre um prazer tê-lo aqui. Nós realmente agradecemos. E não deixem de acessar mearsheimersubstack.com para acompanhar tudo que o professor publica lá. É sempre conteúdo excelente. Eu estava olhando isso ainda hoje, mais cedo. Muito obrigado por participar. Sempre agradeço sua presença. Obrigado por me receberem. O prazer é meu. E voltamos em apenas alguns minutos com o ex-funcionário do Departamento de Estado, Matthew Ho. With former State Department official Matthew Ho. He's going to be taking a look at some things that are having to do with Ele vai analisar algumas questões ligadas a temas internos dos Estados Unidos. Mas no que diz respeito à segurança nacional e à política externa, trata-se especialmente de toda essa questão de vincular a segurança nacional e a inteligência dos Estados Unidos a um terceiro país. Aposto que você nunca vai adivinhar qual é. Daqui a alguns minutos, Matt Ho estará conosco no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que não temos patrocinadores porque odiamos ficar bombardeando você com anúncios. Eu não gosto deles. Então, retribua um pouco esse carinho. Inscreva-se, deixe seu like e envie isto para alguém de quem você gosta. like and send this to somebody you care about.